E quais são os cuidados que nós, como fabricantes, precisamos tomar para que o alumínio tenha a boa qualidade, que ele atenda o que o cliente espera e que a peça funcione bem, que dure bastante, que tenha resistência? Quais são esses cuidados? O teor de cobre tem que ser mantido bem baixo. Então a primeira questão é, quando você parte de uma sucata, você tem que ter uma sucata selecionada, você tem que acrescentar os elementos de IG, controlar o balanceamento desses elementos. Sempre ficando com muita atenção sobre ferro, que é muito crítico como fragilizante, e cobre, que é muito crítico por reduzir a resistência à corrosão. E como que a gente faz para saber a composição do alumínio, da liga de alumínio? Então, existem equipamentos, a gente chama de espectrômetro de emissão óptica, que é o que a gente utiliza para isso. Então, com o banho, né, com todo o metal líquido no forno, a gente tira uma amostra, é mais ou menos como fazer uma caipirinha, né? Depois de misturar tudo, eu experimento e vejo que está faltando açúcar, precisa de mais alguma coisa. Só que lá existe uma máquina que faz isso, um espectrômetro de emissão óptica. A gente leva uma amostra, tira uma amostra do metal, solidifica essa amostra o mais rápido possível para ela se manter homogênea e depois faço uma análise a partir de um eletrodo que solta uma descarga elétrica no material. Ele vai excitar os elétrons de cada um desses elementos e eu tenho detetores que analisam com bastante precisão qual é o teor de cada um desses elementos. Tá? E além da composição química, quais outros cuidados que a gente tem que tomar, por exemplo, no projeto da peça, no manuseio da liga? Quais são os cuidados que o fabricante tem que ter para garantir a qualidade? Então vamos lá. Aí é um pouco mais complexo. Como eu parti de sucata, teoricamente todo o material que entrou no forno tem um pouco de óxido de alumínio na sua superfície. Então o metal líquido vai ter uma quantidade grande de óxidos. Então uma etapa importantíssima é a etapa de eliminação desses óxidos. Então a gente transfere o metal desse forno para um forno em que ele ficará parado, mantido em temperatura, e nela a gente faz um tratamento que eu descrevi agora há pouco, que é uma desgaseificação. É uma nuvem de bolhas de gás neutro, de argônio ou de nitrogênio, que passam pelo banho. Então eles arrastam fisicamente hidrogênio que está no banho e todos os óxidos para a parte de cima, onde a gente pode eliminar. Feito isso, a gente acrescenta elementos para que, na hora que eu vazar a minha peça, eu componha uma microestrutura refinada e com controle das morfologias dos elementos, que são o titânio-boro de um lado e o estrôncio como modificador do outro. Feitos esses cuidados, o banho metal líquido tá ok. A partir de agora, o meu único cuidado importante é trabalhar bem os canais que levam o metal para preencher o meu molde, porque eu não quero que haja exposição do alumínio ao ar, porque o ar tem oxigênio que vai gerar novos óxidos. Então eu tenho que ter uma capacidade de tirar o metal desse forno, com todo um cuidado para isso, e verter dentro do molde, mas não simplesmente preencher com metal turbulento ou coisa parecida. Então eu costumo, quando eu dou aula, descrever que eu não quero preencher um copo que crie espuma, um copo de cerveja que eu preencha desta maneira, com o líquido caindo. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que deitar esse copo e preencher devagar para criar pouca espuma. Significa que eu tomei cuidado para não ter contato do alumínio com o ar. Então para isso os canais que são feitos para evitar que haja entrada de ar, portanto sem oxidação, e depois preencher essa peça e lá dentro ele vai ter toda uma sequência de solidificação para compor a peça. Então tem, digamos assim, composição química, tratamentos do banho, que são aqueles que eu falei de refino, modificação e desgaseificação, e o projeto de molde, de como eu vou fazer o preenchimento e a solidificação da peça. Para isso a gente conta com simuladores, né? Eu tenho simuladores que eu pego o desenho da peça, coloco isso num computador, desenho os canais e eu simulo como seria o preenchimento do metal líquido e como seria a solidificação do metal. Então, a partir da observação dessas simulações, a gente ajusta o sistema de canais e os sistemas de alimentação para que a peça saia íntegra e sã. Então é relativamente complexo, mas é importante que a gente tenha essas ferramentas todas à mão. Então, como a gente viu aqui, né, o processo de preparação do alumínio, de fabricação do alumínio, ele envolve
bastante cuidado, bastante conhecimentos, e todos esses cuidados que o Ricardo descreveu aqui, nós da Gabitec procuramos tomar para a gente poder oferecer a você, nosso cliente, o melhor produto possível. Então eu agradeço o Ricardo pela excelente exposição que ele fez aqui e também pelo suporte que ele nos dá continuamente para a gente estar sempre melhorando os nossos produtos. Obrigado, Ricardo. Obrigado a ambos pelo convite.